Você já parou para pensar que certas palavras que diz durante a oração podem estar fechando as portas do céu, em vez de abri-las? E se aquilo que você repete toda noite, acreditando ser um ato de fé, na verdade estiver enfraquecendo suas orações e dando força ao inimigo contra você? Escute com atenção, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a sua forma de se comunicar com Deus. São Padre Pio, o frade estigmatizado que via as almas, conversava com os anjos e revelava os segredos do coração humano. Ensinou que existem palavras aparentemente simples que o demônio usa para distorcer nossas orações e apagar o fogo espiritual da alma. Ele não falava por teoria ou suposição. Padre Pio vivia entre dois mundos, o visível e o invisível, e nessa jornada espiritual profunda, ele descobriu armadilhas que poucos conseguem enxergar. Imagine alguém que passa horas rezando, que faz novenas, que se ajoelha com sinceridade, mas no meio das preces, sem perceber, pronuncia palavras que anulam todo o poder daquela oração. É como tentar acender uma vela em plena tempestade. A chama se apaga antes mesmo de iluminar. Padre Pio dizia que rezar não é repetir fórmulas decoradas, mas entrar em comunhão viva com o amor de Deus. Por isso, ele advertia com firmeza. O inimigo se infiltra até nas orações do justo, sussurrando palavras de derrota, dúvida e orgulho. E revelou que existem 3 palavras específicas que jamais devem ser pronunciadas enquanto se reza. 3 palavras que parecem inofensivas, mas que carregam um veneno capaz de interromper o fluxo da graça divina. A última delas é a pior, porque nasce de algo que poucos reconhecem em si mesmos. Se você está ouvindo esta mensagem agora, não é por acaso. Talvez seja exatamente o que faltava para suas orações começarem a ser ouvidas de forma plena. Talvez seja o segredo que estava impedindo aquele milagre de acontecer. Fique até o final, porque cada palavra aqui pode ser a chave que você procurava. E se isso tocar seu coração, escreva nos comentários: Padre Pio, purifica minhas palavras. Esse simples gesto já é o início da sua transformação. Para entender por que certas palavras são tão perigosas, precisamos primeiro compreender o que é realmente a oração. Muita gente pensa que rezar é falar muito, enumerar pedidos, fazer longas listas de necessidades. Mas Padre Pio ensinava algo completamente diferente. Para ele, a oração verdadeira é um encontro íntimo, um diálogo do coração com o coração de Deus. É quando a alma se abre completamente, sem máscaras, sem fingimentos, sem tentar impressionar o céu. Ele costumava dizer que uma única palavra pronunciada com fé verdadeira vale mais do que 1000 orações recitadas mecanicamente. O problema é que muitas vezes nem percebemos o que estamos dizendo. As palavras saem de forma automática, sem que a gente pare para pensar no peso espiritual que elas carregam. E é exatamente aí que mora o perigo. O demônio é astuto. Ele não aparece vestido de vermelho com chifres e tridente. Ele age de forma sutil, quase imperceptível. Se infiltra nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e principalmente nas nossas palavras. Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém. Durante toda a sua vida, ele enfrentou ataques espirituais violentos. Houve noites em que foi fisicamente agredido por forças malignas. Mas ele também aprendeu a reconhecer os ataques mais silenciosos, aqueles que acontecem durante a oração. O inimigo não quer que você pare de rezar. Isso seria fácil de identificar. O que ele quer é que você reze de forma errada, usando palavras que enfraquecem sua fé em vez de fortalecê-la. Palavras que plantam dúvida onde deveria haver certeza. Palavras que criam distância onde deveria haver proximidade. Palavras que fecham portas que deveriam permanecer abertas. Padre Pio alertava especialmente sobre 3 tipos de palavras: as palavras de derrota, as palavras de dúvida e as palavras de orgulho. Cada uma delas age de uma maneira diferente, mas todas têm o mesmo resultado: enfraquecer a conexão entre você e Deus. E o mais assustador é que geralmente pronunciamos essas palavras sem má intenção. Achamos que estamos sendo honestos, transparentes, humanos, mas na verdade
estamos sabotando nossas próprias orações. Você está preparado para descobrir quais são essas 3 palavras? A primeira palavra parece inofensiva à primeira vista. Aliás, muita gente até considera essa palavra uma demonstração de humildade. Mas Padre Pio enxergava além das aparências, e ele revelou que essa palavra carrega um veneno sutil, capaz de contaminar toda a oração. Essa palavra é: eu não posso. Quando você diz eu não posso diante de Deus, está fazendo uma proclamação perigosa. Está dizendo que sua fraqueza é maior que o poder do Senhor. Está afirmando que o problema que você enfrenta é maior do que a força que vem do Criador do Universo. Padre Pio ensinava que a alma que pronuncia essas palavras se fecha em seu próprio sofrimento e deixa de olhar para a cruz. Entenda bem, não é errado reconhecer suas limitações. Não é pecado se sentir cansado, fraco ou incapaz. O próprio Cristo, no Getsêmani, sentiu o peso do sofrimento humano. Mas há uma diferença gigantesca entre reconhecer a dor e proclamar a derrota. O cristão pode chorar, pode cair 1000 vezes, pode se sentir esgotado, mas nunca deve dizer, eu não posso. Porque essa frase é uma rendição à tristeza, e a tristeza é a porta por onde o inimigo entra com mais facilidade. Pense numa pessoa que está enfrentando uma doença grave. Ela acorda todos os dias sentindo dor, cansaço, limitação. Vai até o oratório, ajoelha-se e começa a rezar. Senhor, eu não posso mais. Não aguento mais esse sofrimento. Não consigo continuar assim. O que essa pessoa está fazendo, sem perceber, é colocar suas limitações acima da onipotência de Deus. Está dizendo que o problema é tão grande que nem mesmo Deus pode resolvê-lo. Padre Pio ensinava algo revolucionário sobre isso. Ele dizia: não é a tua força que te sustenta, mas a força do crucificado. Enquanto tiveres um rosário nas mãos e fé no coração, ainda podes. Percebe a diferença? Ele não negava a dor, não fingia que o sofrimento não existia, mas redirecionava o foco, tirava os olhos do problema e colocava na solução, tirava a atenção da fraqueza humana e direcionava para a força divina. A questão não é sobre o que você consegue fazer sozinho. Nunca foi. A questão é sobre o que Deus pode fazer através de você, apesar de você, com você. Quando você diz, eu não posso, está se colocando no centro da equação. Está assumindo que tudo depende da sua capacidade. Mas quando substitui essa frase por Jesus, ajuda-me, você coloca Deus no centro, reconhece sua dependência, mas também declara sua fé. Essas 3 palavras simples, Jesus, ajuda-me, são uma chave poderosa que abre o coração de Deus. Elas contêm tudo o que uma oração verdadeira precisa ter: reconhecimento da necessidade, invocação do nome sagrado e confiança na intervenção divina. Não é coincidência que essa seja uma das orações mais curtas e mais poderosas da história do cristianismo. Até os santos a usavam nos momentos de maior desespero. Então, da próxima vez que sentir que não aguenta mais, pare antes de pronunciar aquelas palavras de derrota. Respire fundo, olhe para o crucifixo e diga com toda a força que ainda resta em você: Jesus, ajuda-me. Você vai perceber uma mudança imediata, não necessariamente nas circunstâncias externas, mas dentro de você. Uma força que não é sua começa a brotar. Uma paz que não faz sentido começa a preencher os espaços vazios. E você entende, finalmente, o que Padre Pio queria dizer. Mas atenção, existe uma segunda palavra que ataca algo ainda mais profundo que sua força. Essa segunda palavra tem o poder de matar algo essencial para qualquer cristão: a esperança. E sem esperança, a fé não consegue respirar. Essa palavra é nunca. Quantas vezes você já rezou dizendo coisas como: Deus nunca me ouve, eu nunca vou mudar, nunca vou conseguir sair dessa situação, nunca vou ser abençoado como outras pessoas. Essas frases parecem apenas um desabafo honesto de quem está sofrendo. Mas, na verdade, são declarações que fecham as portas do futuro. São sentenças que você pronuncia sobre sua própria vida. Padre Pio explicava que quando a alma diz nunca, está apagando a chama da fé.
É como soprar uma vela acesa. A luz se vai, e a escuridão toma conta. Mas quando a alma diz ainda não, mantém a lâmpada acesa. Pode ser uma luz fraca, tremulante, quase morrendo, mas ainda está ali. E enquanto houver uma centelha, a esperança de que o fogo volte com força total. Veja a diferença prática. Uma pessoa reza: Senhor, eu nunca vou conseguir perdoar quem me machucou. O que ela está fazendo? Está fechando a possibilidade de cura. Está dizendo que o poder do rancor é maior que o poder da graça. Está determinando seu próprio destino de amargura. Agora imagine se essa mesma pessoa orasse assim: Senhor, ainda não consigo perdoar, mas eu confio que Tu vais curar meu coração. Percebe como muda tudo? A porta permanece aberta. O milagre ainda é possível. O tempo de Deus não segue o nosso calendário. Isso é uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais libertadoras. Quando você diz nunca, está tentando controlar o tempo de Deus. Está dizendo que se a bênção não veio até agora, então não virá mais. Mas quem somos nós para determinar quando o céu deve agir? Padre Pio tinha uma paciência impressionante com o tempo divino. Ele carregou os estigmas por 50 anos. 50 anos de dor física constante, sangramento diário, feridas que nunca cicatrizavam. Houve momentos em que ele poderia ter dito: nunca vou ter alívio, nunca vou viver sem essa dor. Mas ele não disse. Em vez disso, repetia: ainda não entendo completamente o porquê desse sofrimento, mas confio que Deus sabe o que está fazendo. Existe um poder tremendo nessa mudança de perspectiva. Quando você troca nunca por ainda não, está declarando que acredita na ação futura de Deus. Está dizendo que o jogo não acabou, que a história não terminou, que há capítulos ainda não escritos esperando para se manifestarem. E essa postura atrai a graça divina como um ímã. Pense numa mulher que luta há anos contra a infertilidade. Ela reza todos os dias pedindo um filho, faz promessas, novenas, visita santuários, mas o tempo passa e nada acontece. Chega um momento em que a tentação de dizer nunca se torna quase irresistível. Deus nunca vai me dar esse filho, nunca vou ser mãe. Se ela pronunciar essas palavras, estará fechando a porta da fé. Mas se ela disser: ainda não chegou minha hora, mas eu confio no tempo de Deus, estará mantendo seu coração aberto para o milagre, seja ele qual for. Porque às vezes o milagre vem exatamente como pedimos. Outras vezes vem de forma diferente do que imaginávamos. Mas só quem mantém o coração aberto consegue reconhecê-lo quando ele chega. O nunca cega. Ou ainda não. Mantém os olhos atentos, esperando, vigiando. Padre Pio ensinava que a esperança é o canal por onde entram as bênçãos. Se você entope esse canal com declarações de impossibilidade, está literalmente impedindo que a graça flua para a sua vida. Por isso, vigie suas palavras. Não diga nunca. Diga ainda não, mas eu creio. Não diga Deus nunca me escuta. Diga ainda não recebi a resposta, mas sei que Ele me ouve. Essas pequenas mudanças nas suas orações vão gerar transformações gigantescas na sua vida espiritual. Respire fundo agora, porque a terceira palavra é a mais perigosa de todas. Chegamos à terceira palavra, a mais perigosa, a que Padre Pio considerava a pior, porque nasce de algo profundamente enraizado no coração humano, o orgulho espiritual. Uma forma sutil de soberba que se esconde atrás de uma aparência de fé. Essa palavra é: eu mereço. Quantas vezes você já rezou dizendo coisas como: Senhor, eu mereço ser abençoado, mereço um milagre depois de tudo que passei, mereço que Deus me escute porque sou fiel, mereço prosperidade porque dizimo. Essas frases parecem apenas uma afirmação da própria dignidade, mas na realidade transformam a oração em cobrança, transformam o filho em credor, e Deus não tem devedores, apenas filhos amados. Padre Pio explicava que o coração que exige perde o perfume da humildade. E o céu só abre suas portas aos que se ajoelham com fé verdadeira, não aos que se apresentam com uma lista de direitos na mão. Quando você diz, eu mereço, já não está falando como quem pede, mas como quem cobra.
já não está na postura de filho, mas de juiz. Como se Deus tivesse uma dívida com você que precisa ser paga. Vamos entender de onde vem esse pensamento perigoso. Vivemos numa sociedade baseada em mérito. Você trabalha, você recebe, você estuda, você conquista, você se esforça, você merece o resultado. Esse é o funcionamento do mundo material, e não há nada de errado com isso. O problema é quando tentamos aplicar essa mesma lógica no relacionamento com Deus. Quando pensamos que nossa fidelidade, nossas orações, nossos jejuns são moedas de troca que nos dão direito a exigir bênçãos. Mas o amor de Deus não funciona assim. A graça não é salário. A misericórdia não é pagamento por serviços prestados. Tudo o que vem de Deus é dom gratuito, presente e merecido. Se fosse baseado em mérito, ninguém receberia nada, porque diante da santidade infinita de Deus, até o mais justo dos homens é apenas um pecador perdoado. Padre Pio vivia isso de forma radical. Mesmo sendo um dos santos mais extraordinários da história, marcado pelos estigmas de Cristo, dotado de dons místicos impressionantes, ele jamais achava que merecia qualquer coisa. Pelo contrário, quanto mais próximo de Deus ele ficava, mais consciente de sua própria pequenez ele se tornava. Dizia repetidamente: "Sou apenas um pobre frade que reza. Deixa eu te contar uma história real que ilustra perfeitamente isso." Havia uma mulher chamada Teresa, que frequentava as missas de Padre Pio. Ela era devota, rezava o terço todos os dias, jejuava às sextas-feiras, ajudava os pobres. Um dia, ela se aproximou de Padre Pio no confessionário e disse: "Padre, eu não entendo. Faço tudo certo. Rezo, jejuo, dou esmolas. Por que Deus não me abençoa? Eu mereço essas bênçãos." Padre Pio ficou em silêncio por um longo momento. Então, com aquele olhar que penetrava as almas, ele disse baixinho: "Minha filha, você reza para agradar a Deus ou para acumular créditos? Você jejua por amor ou por obrigação? Suas obras são ofertas ou faturas?" Teresa sentiu como se um raio tivesse atravessado seu coração. Ela percebeu que, sem saber, havia transformado sua vida espiritual numa contabilidade. Cada oração era uma moeda depositada. Cada sacrifício era um investimento esperando retorno. Ela não estava se relacionando com um pai amoroso, mas negociando com um banco celestial. Padre Pio continuou: "Quando você faz algo esperando ser recompensada, já recebeu sua recompensa, o orgulho de achar que merece. Mas quando faz por puro amor, sem esperar nada, aí sim o céu se comove e derrama graças que você nem pediu." Teresa saiu dali transformada. Começou a rezar de forma completamente diferente, não mais cobrando, mas agradecendo. Não mais exigindo, mas confiando. E sabe o que aconteceu? As bênçãos que ela tanto buscava começaram a chegar, não porque ela passou a merecer, mas porque finalmente abriu espaço para a graça entrar. Essa história nos ensina algo fundamental: a diferença entre a humildade verdadeira e o orgulho disfarçado de fé. A humildade reconhece que não temos direitos diante de Deus, apenas necessidades. O orgulho acha que pode negociar com o céu. A humildade se ajoelha e espera. O orgulho se levanta e exige. Houve momentos na vida de Padre Pio em que ele sofreu perseguições terríveis, inclusive de dentro da própria igreja. Foi proibido de confessar, de celebrar missa publicamente, de usar seus dons. Imagina a dor de alguém que dedicou a vida inteira a Deus ser tratado como suspeito. Ele poderia facilmente ter dito: "Eu não mereço isso. Mereço respeito, mereço reconhecimento." Mas ele não disse. Ele se calou, obedeceu e continuou rezando: "Jesus, eu confio em Ti." Essa é a diferença entre a humildade verdadeira e o orgulho disfarçado de fé. Quando você reza dizendo "eu mereço", está colocando sua justiça acima da misericórdia de Deus. Está dizendo que não precisa de graça porque já pagou o preço. Mas o preço já foi pago. Foi pago na cruz. E não foi você quem pagou, foi Cristo. Por isso, nunca diga "eu mereço". Diga: "Senhor, eu não sou digno, mas confio na Tua misericórdia." Essas palavras têm um poder infinito,
porque quebram o orgulho e fazem o céu se inclinar sobre a alma. São as mesmas palavras que o centurião romano disse a Jesus quando pediu a cura de seu servo. E Jesus ficou tão impressionado com aquela fé humilde que disse: nem mesmo em Israel encontrei fé tão grande. O que moveu o coração de Cristo não foi uma lista de méritos, mas uma confissão de indignidade seguida de confiança total. Padre Pio repetia frequentemente uma frase que resume tudo isso: reze, espere e não se preocupe. Não disse: reze, exija e cobre. Disse para esperar. Porque quem espera, reconhece que está nas mãos de Deus, não o contrário. Quem espera confia que o Pai sabe melhor o que, quando e como dar. Quem espera permanece filho, não se torna cobrador. Então, a partir de agora, vigie seu coração. Quando sentir aquela vontade de dizer: eu mereço essa bênção, pare. Respire e transforme isso numa oração verdadeira. Senhor, não sou digno de nada que vem de ti, mas confio que o teu amor é maior que minha indignidade. Seja feita a tua vontade, não a minha. Essa mudança simples vai revolucionar sua vida de oração. Porque finalmente você estará falando a língua que o céu entende, a língua da humildade, da confiança e do amor verdadeiro. Se ao ouvir tudo isso você percebe que já disse alguma dessas palavras, não se culpe. A culpa é uma armadilha que o inimigo usa para nos paralisar. Reconhecer o erro é o primeiro passo, mas ficar remoendo o passado é dar poder ao acusador. Hoje é o dia de começar de novo. Hoje é o dia de purificar a sua maneira de orar. E Deus não olha para onde você estava, mas para onde você está disposto a ir. Padre Pio ensinava que as orações mais poderosas não são as mais longas, mas as mais sinceras. Não importa se você fala pouco. O que importa é que suas palavras saiam do coração e não do medo, da angústia ou do orgulho. Uma prece curta, mas genuína, atravessa os céus mais rápido que 1000 palavras vazias. Então vamos fazer algo prático agora. Feche os olhos por um instante, onde quer que você esteja. Se puder, coloque a mão sobre o coração. E repita comigo esta oração de consagração. Senhor, perdoa-me por cada palavra que saiu da minha boca sem fé. Perdoa-me pelas vezes em que duvidei, em que reclamei, em que disse que não podia. Hoje consagro meus lábios e minhas orações a Ti. Que cada palavra que eu disser seja um eco do Teu amor. Que minha boca só pronuncie palavras que glorifiquem Teu nome e abram as portas do céu. Amém. Pronto. Você acaba de dar um passo gigantesco na sua jornada espiritual. Mas agora vem a parte do compromisso diário. Porque não adianta fazer uma oração bonita hoje e amanhã voltar aos velhos hábitos. Você precisa vigiar suas palavras, e para isso, vou te ensinar um exercício simples que Padre Pio recomendava. A partir de hoje, toda vez que for rezar, faça uma pausa antes de começar, apenas alguns segundos. E nessa pausa, mentalize as 3 palavras que você não deve dizer. Eu não posso. Nunca. Eu mereço. Visualize-as sendo riscadas, apagadas, jogadas fora. Depois, traga à mente as substituições corretas. Jesus, eu confio em Ti. Ainda não, mas Deus vai agir. Senhor, seja feita a Tua vontade. Esse exercício mental parece simples, mas tem um poder transformador. Porque você está reprogramando sua forma de pensar e de orar. Está criando novos caminhos neurais, novos hábitos espirituais. Com o tempo, essas novas palavras vão brotar naturalmente do seu coração, sem esforço. Cada palavra tem força espiritual. Padre Pio ensinava que os anjos recolhem as orações que sobem do coração puro e as levam até o trono de Deus. Eles carregam essas preces como quem carrega tesouros preciosos. Mas as orações que vêm carregadas de queixa, orgulho ou desânimo caem ao chão antes de chegar ao céu. Não porque Deus não queira ouvi-las, mas porque elas próprias se sabotam. São como pássaros com asas quebradas que não conseguem voar. Então, imagine agora que cada oração sua é um pássaro. Quando você diz, eu não posso, está quebrando uma asa. Quando diz, nunca, está quebrando a outra. Quando diz, eu mereço, está colocando um peso que impede a decolagem. Mas quando você purifica suas palavras,
Está libertando esse pássaro. E ele sobe, sobe alto, atravessa as nuvens, ultrapassa as estrelas e pousa delicadamente nas mãos de Deus. E se você soubesse quantos milagres nascem de uma simples frase dita com fé, um obrigado, Senhor, no meio da dor, vale mais do que 1000 pedidos sem amor. Uma lágrima de confiança abre mais portas do que 1000 promessas feitas na pressa. E um único Jesus, eu confio em ti, pode mudar o curso da sua vida inteira. Porque essa frase resume tudo. Reconhece a soberania de Deus, declara a própria dependência e afirma a confiança total. Padre Pio viveu essa frase. Ela era seu escudo nos momentos de ataque espiritual, seu consolo nas horas de dor, sua fortaleza quando tudo parecia desmoronar. E ele deixou esse tesouro para nós, não como uma fórmula mágica, mas como uma postura de vida. Confiar não é entender tudo. Confiar é descansar no colo de Deus, mesmo quando nada faz sentido. Portanto, vigie suas palavras. Elas não são apenas sons que saem da sua boca. São sementes que você planta no jardim da sua vida. Palavras de derrota plantam fracasso. Palavras de dúvida plantam incredulidade. Palavras de orgulho plantam distância de Deus. Mas palavras de fé plantam milagres. Palavras de confiança plantam paz. Palavras de humildade plantam a presença de Deus no seu coração. Agora você vai aprender um gesto prático e poderoso que Padre Pio recomendava fazer antes de cada oração. É um ritual simples, mas carregado de significado espiritual. Algo que você pode incorporar na sua rotina de fé a partir de hoje mesmo. Pegue o seu rosário. Se não tiver um à mão neste momento, não tem problema. Você pode fazer isso da próxima vez que for rezar. Mas guarde bem esta orientação. Segure o rosário entre os dedos e sinta o peso daquelas contas. Cada uma representa uma oração, um mistério, uma conexão com o céu. Agora, faça o sinal da cruz. Não de forma automática, mas devagar, consciente de cada movimento. A mão que toca a testa, o peito, o ombro esquerdo, o ombro direito. Você está selando seu corpo com o símbolo da redenção. Mas Padre Pio ensinava algo a mais. Ele dizia que antes de começar a falar com Deus, é importante consagrar a boca, purificar o instrumento que será usado para a oração. E para isso, ele recomendava um gesto específico. Molhe a ponta dos dedos com água benta e toque levemente os lábios, traçando uma cruz. Esse gesto tem um simbolismo profundo. A água benta representa a graça purificadora de Deus. Os lábios são a porta por onde saem as palavras, e a cruz é o selo da proteção divina. Quando você faz esse gesto com fé, está literalmente consagrando sua boca ao serviço de Deus. Está dizendo: Senhor, que meus lábios sejam santos, que só saiam daqui palavras dignas de chegar aos teus ouvidos. Padre Pio comparava esse gesto à preparação de um soldado antes da batalha. Ele dizia: assim como uma espada precisa estar limpa antes de entrar em combate, os lábios precisam estar puros antes da oração. Porque a oração é uma batalha espiritual. Quando você reza, está entrando num campo de guerra invisível. Está enfrentando forças que querem silenciar sua voz, distorcer suas palavras, contaminar suas intenções. Quando você consagra seus lábios com água benta antes de rezar, está colocando uma proteção espiritual. É como se estivesse dizendo ao inimigo: você não tem permissão de usar minha boca. Minha voz pertence a Deus. E isso faz uma diferença tremenda. Você vai perceber que suas orações ganham mais clareza, mais força, mais direcionamento. Experimente fazer isso hoje. Pegue um pouco de água benta. Se não tiver em casa, você pode pegar na igreja ou até benzer água comum fazendo uma oração. Coloque essa água num pequeno recipiente perto do lugar onde você costuma rezar. E antes de começar suas orações, mergulhe os dedos nessa água e toque seus lábios traçando uma cruz. Faça isso com reverência, não como superstição, mas como um ato de fé. Comece a rezar em seguida. Você vai sentir a diferença. Suas palavras vão sair diferentes, mais limpas, mais verdadeiras,
como se um filtro invisível estivesse bloqueando tudo aquilo que não deveria ser dito, como se seu coração e sua boca finalmente estivessem em sintonia perfeita. Padre Pio dizia que quando você faz isso, suas palavras se tornam como fogo espiritual. Não um fogo que destrói, mas um fogo que purifica, um fogo que queima o mal, ilumina o caminho e aquece o coração. Suas orações passam a ter uma qualidade diferente. Não são mais palavras jogadas ao vento, mas flechas certeiras que atingem o alvo, o coração de Deus. O mais bonito é que esse gesto cria um momento de preparação, um espaço sagrado entre o mundo e a oração. Muitas vezes a gente reza correndo no automático, sem se desligar das preocupações do dia. Mas quando você para, pega a água benta, toca os lábios, você está criando uma transição. Está dizendo ao seu corpo e à sua alma: agora é hora de entrar na presença de Deus. Isso não é apenas simbólico. Isso tem efeito real na sua vida espiritual. Porque você passa a tratar a oração com mais reverência, com mais cuidado, com mais amor. E Deus responde a esse cuidado. Ele honra aqueles que honram sua presença. Então, não subestime o poder dos gestos sagrados. Eles foram criados e recomendados pelos santos por uma razão. Porque eles sabiam, por experiência própria, que essas pequenas práticas abrem portas no mundo espiritual. Fazem diferença. Transformam a oração de um monólogo cansativo numa conversa viva com o Criador. Se você está ouvindo estas palavras agora, não é por acaso. Deus quer purificar a sua língua, renovar o seu modo de rezar. Quer que cada oração sua seja uma semente de luz e não um lamento. Quer transformar seu tempo de oração em algo tão poderoso que mova montanhas, abra caminhos e traga o céu para a terra. Escreva nos comentários: Jesus purifica minhas palavras. Sim, escreva com fé, porque até uma frase digitada pode se tornar oração quando vem do coração. E quando você faz isso, está declarando publicamente sua intenção de mudança. Está deixando um testemunho que pode inspirar outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe este vídeo com quem reza, mas às vezes reclama. Com aquela pessoa que você sabe que está desanimada, que está repetindo orações sem força, que está dizendo palavras de derrota. Porque talvez essa pessoa esteja perdendo as bênçãos que Deus já preparou só por causa das palavras erradas. Seu gesto de compartilhar pode ser exatamente o que faltava para salvar a vida de oração de alguém. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe, mas faça isso com o coração humilde. Essa é a essência da fé verdadeira. Não é falar muito, mas falar certo. Não é gritar mais alto, mas sussurrar com sinceridade. Não é convencer Deus de nada, mas se deixar convencer pelo amor dele. Vamos recapitular rapidamente as 3 palavras que você precisa banir das suas orações e suas substituições poderosas. Primeiro, nunca diga "eu não posso". Em vez disso, diga "Jesus, eu confio em ti". Essa mudança tira o foco da sua fraqueza e coloca na força de Deus. Segundo, nunca diga "nunca". Substitua por "ainda não". Mas Deus vai agir. Isso mantém viva a esperança e abre espaço para o milagre. Terceiro, nunca diga "eu mereço". Em vez disso, diga: "Senhor, seja feita a tua vontade". Essa frase quebra o orgulho e atrai a misericórdia divina. Qual dessas palavras você precisa abandonar hoje? Seja honesto consigo mesmo. Qual delas tem saído da sua boca com mais frequência? Qual tem sabotado suas orações? Qual tem fechado as portas do céu na sua vida? Reconhecer isso é o primeiro passo para a transformação. Conte nos comentários. Sua sinceridade pode ajudar outra pessoa a se reconhecer também. Vamos fazer juntos uma oração final. Não importa onde você esteja, feche os olhos. Coloque a mão sobre o coração. E repita comigo: Senhor Jesus, ensina-me a orar com o coração. Purifica minhas palavras, meus pensamentos e minhas intenções. Que cada palavra minha seja um cântico de amor, não de dúvida. Que eu te adore em silêncio, com humildade e fé. Afasta de mim as palavras de derrota,
de incredulidade e de orgulho, e coloca nos meus lábios apenas palavras que glorifiquem teu nome e atraiam tua graça. Consagro minha boca, minha mente e meu coração a ti. Que eu seja um instrumento da tua paz e da tua verdade. Amém. Lembre-se, suas palavras têm poder. Elas podem abrir o céu ou fechá-lo, podem atrair bênçãos ou afastá-las, podem fortalecer sua fé ou enfraquecê-la. Padre Pio sabia disso profundamente. Ele viveu isso na própria pele, e hoje, por meio deste ensinamento, ele quer te lembrar o mesmo. Não ignore este aviso. Ele pode ser a advertência que a sua alma precisava para voltar a sentir a força das suas orações e o amor vivo de Deus dentro de você. Porque quando você purifica suas palavras, purifica seu coração. E quando purifica seu coração, Deus pode finalmente habitar nele sem obstáculos. A partir de hoje, toda vez que se ajoelhar para rezar, lembre-se do que aprendeu aqui. Vigie suas palavras. Substitua o negativo pelo positivo. Troque a dúvida pela confiança. Abandone o orgulho e vista-se de humildade. Faça isso, e você verá como suas orações começarão a ser respondidas de formas que você nunca imaginou. Padre Pio está intercedendo por você agora mesmo. Ele que tanto sofreu, que tanto orou, que tanto amou a Deus, continua do outro lado nos ajudando a crescer na fé. E este ensinamento que você recebeu hoje é um presente dele para você. Um tesouro espiritual que pode mudar completamente sua jornada de fé. Que Deus abençoe sua boca, que purifique suas palavras, que transforme suas orações em pontes diretas para o céu. E que você nunca mais feche as portas da graça por causa de palavras erradas. A partir de agora, você sabe o que fazer. O resto é com você e com Deus.